E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui de novo, né, para a gente dar continuidade às nossas discussões sobre as independências da América, né, nosso percurso aqui pelas independências da América. Na aula passada a gente já comentou, né, sobre ali as primeiras revoltas, a revolta de Tupac Amaru, e o crescimento, né, dessa insatisfação com a colonização espanhola na América, né? Então hoje a gente vai falar em específico da independência do México, né, o processo que leva à independência do México, e aí a gente vai seguindo, né, vendo as demais independências pela América ao longo das aulas, tá? Então, como sempre, né, reforçando, é importante fazer a leitura, tá, do tema, é, anotações tanto das aulas como das leituras, e as dúvidas que surgirem, né, nesse meio termo, né, durante as leituras ou mesmo durante as aulas, vocês anotem e me enviem lá no Google Class, que eu vou responder, a gente vai dialogando, trocando essa ideia para poder as coisas ficarem de forma bem clara, tá? Então vamos lá para a nossa aula para a gente poder seguir. Então, pessoal, a independência do México, né, ela se inicia em 1810, né, ainda em decorrência daquele processo que a gente já comentou anteriormente, que é a chegada de Napoleão ao trono na França, né, a conquista napoleônica na Europa, e aí a deposição do Fernando VII, e a imposição do José Bonaparte. Então havia uma insatisfação, né, vinda aí da colônia, né, e também, claro, né, da metrópole, em relação a essa imposição, né, colocada pela coroa napoleônica, né. O movimento de independência do México, ele se inicia em 1810, ele vai se estender até 1820, né, 1821, quando você vai ter a independência do México reconhecida. Ou seja, você tem aí quase 10 anos, ou mais de 10 anos, na verdade, em que esse movimento ele vai ocorrendo, ele vai passando por várias fases, a gente vai ver que vão ter vários momentos, né, em que esse movimento ele vai eclodindo, aí ele era reprimido, aí outro movimento ocorria, e assim esse movimento foi se dando ao longo da década aí, né, entre 1810 e 1820, quando ela é reconhecida. Outra característica marcada desse movimento é que ele também é marcado por um intenso conflito entre as classes sociais, né, que existiam ali na colonização espanhola, né, no caso ali na região que era chamada de vice-reino, né, da Nova Espanha, né, que é onde hoje é o México. Que basicamente você tinha de um lado, né, os mestiços e os mais pobres de maneira geral, principalmente aí composto por indígenas, né, e os mestiços e tal. E você tem do outro lado crioulos e chapetones como elite dessa sociedade. E digamos aqui, né, fica óbvio, evidente que haviam interesses muito diferentes uns dos outros. Então, esse percurso de 10 anos aí do processo de independência do México, ele é marcado por esse conflito, né? Ora, chapetones e crioulos vão se juntar para combater os interesses e os objetivos desses mestiços indígenas, né? Que visavam uh, uma forma de independência diferente daquela que crioulos e chapetones pretendiam. Depois os crioulos e chapetones assumem comando dessa assim, desse movimento, né, de independência, e aí chegam ao poder. Então há uma série de interesses aí ocorrendo, né, simultaneamente a esse processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso: o processo de independência mexicano ele não foi uma coisa unificada, né? Todo mundo lutou em prol da mesma coisa, não é não. Tá? Haviam interesses muito diversos nesse processo. Então, os primeiros levantes ocorrem ainda em 1810 e 1811, liderados pelo padre Miguel Hidalgo, né? O Miguel Hidalgo ele vai liderar um movimento pela independência, né? Que reunia aí mestiços, indígenas, os trabalhadores mais pobres, né? No chamado Grito de Dolores, né? Que é quando ele vai convocar essa galera aí para gritar, né? E para expressar essa luta pela independência, né? Então esse Grito de Dolores ele seria marcado por essa ideia, né? O lema aí, independência e liberdade. Ele até consegue, né, estabelecer, avançar bastante nessa revolta. Você vai ter muitos indígenas participando, né, mestiços, trabalhadores,
E de acordo com que essa revolta ela ganhava espaço, ela se difundia na sociedade, isso vai chamar a atenção dos crioulos e chapetões, principalmente, né, que viam, né, com bastante temor o avanço dessas revoltas, já que muitas dessas revoltas não interessavam a esses chapetões. A gente vai falar sobre os objetivos dessas primeiras revoltas e a gente vai ter divisão de terras, abolição da escravidão, essas coisas que, na visão desses crioulos, desses chapetões, que eram a grande elite, que utilizavam do trabalho escravizado, da exploração do indígena, que tinham grandes propriedades de terra e que não queriam perder essas propriedades, então viam esses movimentos de forma extremamente temerosa, né, já que não queriam perder o seu status. Então, a partir de 1811, depois de muita repressão, porque os crioulos, os chapetões, de certa forma, vão se unir, né, na luta aí contra esses revoltosos, né, esses revoltados, e aí você vai ter em 1811, né, depois de muita guerra, depois de muita repressão, o Miguel Hidalgo ele é preso, né, e executado como traidor, né, desse processo, né, visto como traidor. E aí a intenção era utilizar-se, né, aí você vai ter a repressão contínua, né, a repressão continua, e a intenção era usar desse exemplo, né, para reprimir movimentos futuros. No entanto, né, o que vai ocorrer, na verdade, em 1813 até 1815, você vai ter um novo movimento também aí já surgindo, também liderado por um outro padre, né, o padre José Maria Morelos, também passa a liderar, né, uma série vamos botar assim, né, daqueles setores mais empobrecidos da sociedade colonial, né, os mais pobres, indígenas e tal. Eles até chegam a elaborar um projeto constitucional, né, quer dizer, um projeto de constituição para o México. Eles convocam uma assembleia, né, para definir os rumos desse movimento, mas a coroa espanhola, né, e a elite chapetone, claro, não permitiria que esse movimento ele ganhasse espaço, né? E aí rapidamente reprimido também esse movimento. O José Maria Morelos é preso, morto também. E aí você vai ter aí vamos dizer assim, né? O movimento popular ele vai sendo contido, né? Principalmente quando contrastava aí com os interesses dessa elite político-econômica que eram os chapetões e crioulos. O movimento do Miguel Hidalgo e também do José Maria Morelos, eles vão ter algumas características comuns, né? E algumas reivindicações foram fundamentais, inclusive, né, para que, vamos dizer assim, esses movimentos ganhassem espaço, né, se conseguissem se difundir entre essas camadas mais pobres, mas ao mesmo tempo conseguisse ganhar a antipatia quase que plena da elite política e econômica. Então, que reivindicações eram essas que, de certa forma, agradavam aos mais pobres, mas atemorizava os grandes proprietários? Primeiro, a divisão das grandes propriedades e a distribuição entre camponeses, né, já que, em sua grande parte, esses camponeses não possuíam terras e eram, de certa forma, obrigados a trabalharem nas terras desses grandes senhores. Fim da escravidão, né? A escravidão aí que envolve tanto a escravidão do negro, né, escravizado, como também dos indígenas, né, que viviam em regime de trabalho compulsório. O fim da cobrança de tributos, né, tanto dos indígenas e também o fim da dívida dos mestiços. Então, por conta disso, né, e aí o fim das diferenças de castas, né, justamente porque essa sociedade ela era muito dividida nessa forma, né? Então, mestiços, crioulos, chapetões, aquela hierarquia que existia, né, esses movimentos questionaram. Vejam que em sua grande maioria essas atribuições elas assim, né, favoreciam muito mais aos setores mais pobres, né, mestiços, indígenas, negros, e vamos dizer assim, né, colocava em xeque justamente a dominação, o domínio da elite. E aí, claro, né, essa elite ela se juntou para defender a sua propriedade. E aí você vai ter uma forte repressão contra esses movimentos de maneira geral.
né? Então aqui, ó, tem uma imagem aqui do padre Miguel Hidalgo, né, para a gente conhecer um pouco. Geralmente a imagem dele, né, tá associada aqui a santa, né, a Nossa Senhora de Guadalupe, né, que se tornou a padroeira aí do México, né? Aqui o José Maria Morelos, né, também, tá? E aqui o painel da independência do Juan Gourmand, mas esse painel ele não foi produzido na época, tá? Isso é importante entender. Esse painel foi produzido no século XX, mas ele traz uma série de elementos, né, que vão fazer essa busca, essa tentativa de buscar uma construção de uma identidade, de um simbolismo, né, para a independência do México. E aí vai lá buscar esses elementos aqui do processo de independência. Né? Então aqui provavelmente a gente tem aqui o José Maria Morelos, né? Aqui a gente tem o Miguel Hidalgo, aqui ó, de novo a Santa, né? Vários elementos aqui, né, fazem referência a diversos momentos desse processo de independência, inclusive sugerindo, como eu falei, né, uma ideia de união, de que havia uma união nacional em prol dessa independência. E não foi exatamente assim, né? Então, como eu falei, essa é uma obra que foi produzida bem depois, já no século XX, com um objetivo bem diferente, né? Mas é interessante a gente ver, né, como se pensou aqui a independência, né, pelo Juan Gourmand. Né? Então, tá aí. E aí, pessoal, o que acontece aqui? Em 1815 a gente tem, né, o fim do levante lá do José Maria Morelos. E aí, a partir de 1820 a gente vai ter uma nova perspectiva, né? Entre 1815 e 1820 você vai ter ainda vários conflitos, né, com guerrilhas e tal, que lutavam pela independência. Mas a partir de 1820 é que esse movimento ele vai ganhar força quando ele passa a ser encabeçado pelos chapetones e pelos crioulos, né? Então os crioulos, a elite política, passa então a querer, né, de fato a separação em relação à colonização espanhola. E aí quando essa elite política passa a encabeçar esse movimento, juntamente aí, né, entregam, né, de certa forma, a liderança desse processo ao Augustin de Iturbide, né, ele que era militar e tal, o general, ele vai então encabeçar o processo de negociação com a Espanha. Então eles chegam a tomar na cidade do México e forçam a deposição do vice-rei, né? E aí negocia-se o reconhecimento da independência do México no chamado Tratado de Córdoba, né? E aí eles vão lá, negociam essa independência, o México é reconhecido, né? Se torna independente em relação à Espanha e assume o modelo monárquico, né? Estabelecia-se então um Império Mexicano, também chamado de Primeiro Império Mexicano. Então esse primeiro império era uma monarquia na qual o próprio Augusto de Iturbide ele se autoproclama imperador, né? Então ele se autoproclama imperador e aí ele governa até mais ou menos 1830, quando várias insurreições, né? Os crioulos insatisfeitos com o autoritarismo dele vão depor, né, o Augusto de Iturbide e dá origem ao que ficou conhecido como República Mexicana, né? Então veja como o movimento de independência do México ele é um processo complexo, né, com vários momentos, como eu falei, com interesses muito diversos, né, que vão contrastando, que vão conflitando ao longo desse processo aí que dura, né, quase 2 décadas, tá? Então aqui tem uma imagem, né, do Augusto de Iturbide, que ele aqui as bandeiras, né, a bandeira do Império Mexicano, né, e a bandeira da República Mexicana posterior, né? Então por hoje é só, né? Então a ideia era a gente conhecer aqui rapidamente, né, de forma mais simples, esse processo, né, que foi a independência mexicana. Tem mais coisas? Com certeza, né? Tem muita coisa para se estudar, para se entender sobre o processo de independência do México, né? Mas de maneira geral, né, de forma resumida, é isso, tá? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem, tá? Qualquer dúvida, não deixe de enviar para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá bom?
Então, muito obrigado e até a próxima.